Hoje eu vou começar com uma frase polêmica. O maior problema do cristianismo são os cristãos. Bom, alguns querem atribuir esta frase a algum pensador, mas não existe uma fonte primária que determina quem de fato seja este o autor desta frase. Parece mais um dito popular. Mas, a despeito desta frase, eu queria ler com você o que Ellen White escreveu. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 147. O que esse texto quer dizer? Quer dizer que nós precisamos viver a fé conforme nós professamos. Nossas atitudes têm que demonstrar aquilo que de fato nós cremos. Não pode haver um antagonismo, não pode haver uma contrariedade entre aquilo que nós professamos, aquilo que nós ensinamos e aquilo que nós praticamos. Sejam bem-vindos, alunos e professores, para o estudo da lição desta semana, cujo título é Peço que me mostres a tua glória. Nesta semana vamos estudar sobre o desenvolvimento espiritual de Moisés, o seu crescimento, né? Então, nós podemos pensar que Moisés também foi amadurecendo em sua vida espiritual, e com isso o seu comportamento, a sua vida foi demonstrando isto, né? Nós podemos pensar, por exemplo, no fato de que a Bíblia menciona que Moisés matou o egípcio, não é verdade? Já estudamos sobre esse assunto, Êxodo 2, verso 12. Mas a Bíblia também menciona em Números 12, verso 3, que Moisés se tornou o homem mais manso de então. Vejam, o desenvolvimento, o crescimento de Moisés, à medida em que ele ia convivendo com Deus, conhecendo a vontade de Deus, a sua vida também refletia este amadurecimento. Vamos para o verso para memorizar, que está em Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7, que alguns dizem que é o Evangelho no Antigo Testamento resumido, assim como São João, capítulo 3, verso 16. Em Êxodo, então, capítulo 34, versos 6 e 7, está escrito: O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Bom, esse texto aqui está reproduzindo, de certa maneira, aquilo que já está na lei de Deus, em Êxodo capítulo 20, né, no segundo mandamento. Então, Deus é um Deus que faz com que a sua bondade prevaleça até a milésima geração, mas que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Veja, há um abismo, aí uma diferença muito grande entre a bondade de Deus que repercute ao longo de 1000 gerações e, de alguma forma, a retribuição àqueles que praticam o mal. Esse texto está justamente enfatizando a misericórdia, a bondade de Deus, dizendo que a sua longanimidade, a sua compaixão, ela avança através do tempo. Por isso que no começo do texto fala que Deus é compassivo, que ele é bondoso, que ele é tardio em irar-se, que ele é grande em misericórdia e fidelidade, e que ele guarda, então, e que ele é quem perdoa a transgressão, né? E aqui o perdoar tem a mesma palavra que nós já estudamos na lição anterior, nasa, aqui tem o sentido de carregar. Então, o que está sendo dito para Moisés? Olha, Deus é um Deus de bondade. Aliás, aqui traduzido por Senhor, Senhor, pelo menos 3 vezes aparece a palavra Senhor nesses 2 versos, e a palavra usada aí é Yahweh. Então, o que está sendo dito? Olha, Yahweh, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele guarda a misericórdia. E aí nós vamos pensar que Deus está refazendo a sua aliança com o povo de Israel, né? Mas aí vamos pensar em algumas declarações aqui, vamos, por exemplo, pensar em Mateus 5, verso 48, já que o tema tem que ver com Deus, refazer a aliança.
com o povo de Israel, depois de eles terem quebrado os 10 mandamentos, praticado idolatria, adoração a boiapes, né? Já estudamos isso. Deus então se propõe a refazer a aliança. Veja, a atitude de Moisés de quebrar a lei, mas depois, então, essa atitude de intercessão de Moisés, na verdade, mostra quem Deus é e quem ele escolheu. Veja, porque Deus é misericordioso, porque Deus é bondoso, porque Deus é tardio em irar-se, que ele guarda a sua misericórdia, a sua bondade até a milésima geração, então Deus vai dar uma segunda oportunidade ao seu povo logo após a quebra da aliança. E é esse desenvolvimento que você tem, tanto do povo de Israel quanto de Moisés, que é a ênfase da lição nesta semana. Bom, em algum momento nós vamos estudar que Moisés, então pede que Deus mostre a sua glória, e aí nós temos que pensar aquilo que já estudamos em Êxodo capítulo 3, né, que quem tem contato com Moisés, quem o chama para libertar o povo de Israel, quem o acompanha ao longo de todo o Êxodo, quem renova esta aliança, que é chamado de Yahweh, é a referência à segunda pessoa da divindade, né? Aquele mesmo que é o anjo do Senhor, ele é o próprio Senhor. Então, aqui, quando pensamos de Moisés em contato com Deus, ele está falando com aquele que é o Verbo, aquele que se fez carne, conforme João capítulo 1. Mas, quando pensamos, então, nesse desenvolvimento do povo de Israel espiritual, no desenvolvimento de Moisés, também nós devemos pensar no nosso desenvolvimento. Então, quando se trata de ser perfeito, de ser amadurecido, vamos pensar num texto que está em Mateus 5, verso 48. Também já estudamos esse texto, mas vamos relembrar. A Bíblia diz que nós devemos ser perfeitos, né? Como Deus também é perfeito. Agora, a perfeição aqui em Mateus 5 tem o sentido de quê? De amar o inimigo, orar por aqueles que nos perseguem. Então, vamos pensar o seguinte, que perfeição, tanto olhando por esse texto aqui, quanto você vai para Levítico 11, quando fala sermos santos, né? Como Deus é santo. Você olha para esse contexto de perfeição, esse contexto de santidade, e você pensa, como disse Ellen White aqui no livro Maior Discurso de Cristo, página 77, podemos ser perfeitos em nossa esfera da mesma maneira que Deus é na sua. Então, quando pensamos em perfeição, pensamos no contexto bíblico de amadurecimento, de integralidade. Ou seja, nós estarmos amadurecidos no tempo em que Deus tem planejado para nós. Perfeição na Bíblia não é um estado de impecabilidade, mas é um estado de amadurecimento, alcançarmos a maturidade que Deus espera à medida em que nós convivemos com Ele. O autor da lição tem aqui uma ilustração, eu vou usar outra, me permite usar outra ilustração, e eu vou usar a seguinte ilustração. Quando o bebê nasce, ele só chora, na verdade, basicamente, e quer mamar, né? E você diz que essa criança é normal por apenas chorar ali e querer mamar. Mas se essa criança chegar aos 5 anos de idade e ela ainda está apenas chorando e querendo mamar, aquilo que era perfeito no começo, você passa a ver que há alguma dificuldade. Então, ser perfeito no contexto bíblico é nós alcançarmos a maturidade no período em que Deus tem planejado para cada um de nós, desde quando nos chamou. E isso é diferente de um para com o outro, certo? Cada um foi chamado em um contexto, em uma realidade, em heranças genéticas diferentes, e contextos diferentes, desde o nascimento, e Deus vai dirigindo a cada um no caminho da santidade. Lembre-se, justificação é a justiça de Deus imputada, mas a santificação é a justiça de Deus comunicada. Justificação é o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, é Jesus fora de nós, é o Jesus histórico. Santificação é o que Jesus faz dentro de nós, é o Jesus presente, é o Jesus que nos dirige a cada dia pelo seu Espírito. É nesse sentido que nós precisamos também olhar a experiência do povo de Israel, a experiência de Moisés e nossa própria experiência de aprendizado. Vamos pensar então na lição de domingo, a tenda do encontro, e lá então vai mostrar no texto de Êxodo 33, versos 7 a 11, que Moisés arma uma tenda
né, chamada de tenda do encontro, e nessa tenda ele se encontra com Deus, ele intercede pelo povo, e à porta dessa tenda o povo também vai se encontrar com Moisés, vai trazer suas questões e vão ter os assuntos resolvidos. Essa tenda do encontro não é o tabernáculo, que é construído posteriormente e colocado sempre no meio do arraial. Esta é uma tenda provisória em que Moisés tem contato com Deus e também dali ele traz a resposta para o povo. Vamos pensar nessa experiência de Moisés com Deus mais uma vez. A lição enfatiza a amizade, né? A amizade que Deus tem com o seu povo. É um momento em que Jesus fala para os seus discípulos: olha, eu chamo vocês de amigos, vocês sabem o que eu penso. Então, todos nós precisamos conviver com Deus a ponto de nossa oração ser a abertura do nosso coração a Ele, como quem fala a um amigo. Certa ocasião, alguém me disse assim: Ivonei, olha, o fato é o seguinte, quando nós estamos entre amigos, nós não precisamos nos preocupar com o que nós devemos falar. O amigo entende quem nós somos, sabe o que nós pensamos e nós não precisamos nos justificar. Aliás, alguém já disse, olha, não precisa justificar para os seus amigos, porque eles te conhecem, para os teus inimigos, porque eles não vão dar valor para a tua justificação. Mas o fato é que nós devemos falar com Deus no amanhecer, no almoço, à noite, abrir nosso coração a Ele como quem fala com um amigo. Tá certo? Bom, mas em determinado momento você sabe que Moisés vai pedir a Deus para conhecê-lo, né? É o que está no texto de Êxodo 32, versos 12 a 17. Ele diz: me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei. Então, Moisés quer conhecer a Deus. Aliás, ele teve a oportunidade de ampliar o seu conhecimento de Deus. Ele primeiro passa 40 dias e 40 noites, recebe o decálogo, né? Recebe as instruções para construir o tabernáculo. O povo comete desobediência, ele vai lá, corrige o povo, ensina e ele volta à presença de Deus para interceder por aqueles pecadores, e ele fica então mais 40 dias no monte. Então, o que você percebe é que Moisés tem uma convivência ampla e Deus está fazendo conhecer o seu caminho. Na verdade, Deus está se revelando a Moisés. Nesta ocasião, Deus vai refazer o pacto com Moisés, depois do povo ter quebrado a aliança, não é? Então, assim, nós podemos pensar como que Deus se revela. Bom, Moisés queria ver a face de Deus, então a Bíblia ensina que nunca ninguém viu a Deus. Então você, lembra o que disse Salomão: nem o céu dos céus podem te conter. A revelação plena de Deus, homem algum, pecador algum, pode alcançar, pode ver. O que a Bíblia fala quando Moisés conversava cara a cara com Deus é que havia uma proximidade, havia uma relação de confidencialidade, quando cada um, tanto Deus de sua parte conversando com Moisés, quanto Moisés dialogando com Deus, cada um falava de uma maneira muito próxima, muito íntima, né? Muito verdadeira, sem rodeios, sem preocupações, porque havia ali uma liberdade. Nesse sentido, Moisés falava face a face com Deus, né? Agora, quando Moisés vai querer ver a glória de Deus, então Deus fala assim: olha, eu não posso mostrar para você toda a minha glória. O que eu posso mostrar para você é a minha bondade, porque a glória de Deus é a sua bondade. E é isto que que a lição de terça-feira vai mencionar: peço que me mostres a tua glória. Agora, mais do que nós olharmos para o que Moisés de fato viu quando fez essa solicitação a Deus, nós podemos pensar que em Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3, lá menciona que Deus, que havia se revelado no passado por meio de profetas, ele faz sua revelação por meio de Jesus. A principal e a maior revelação de quem é Deus é o Jesus tendo tomado a forma humana e habitado entre os homens. Mas você pode perguntar: pastor, mas como que Deus se revela de fato? Bom, então você pode enumerar muitas maneiras, né? Desde o Éden, quando Deus se encontrava com Adão e Eva na viração do dia lá no jardim, você pode pensar na revelação de Deus pela sua criação. O salmista diz que a terra está cheia da sua glória. Esta é a chamada revelação geral. Deus se revela por meio da natureza. A bondade de Deus está espalhada por todo o planeta. Deus também se revela por meio de anjos.
Deus se revela pelo influxo do seu Espírito, por meio do Espírito Santo, Deus influencia, fala qual é a sua vontade, dizendo para nós, este é o caminho, andai por ele. Deus se revela por meio de anjos, Deus se revelava por meio do Urim e Tumim, aquelas duas pedras na estola sacerdotal. Deus se revela por meio de anjos. Muitas vezes Deus se revela a nós outros por meio de pessoas amadurecidas que nos dão bons conselhos a respeito de como nós devemos seguir a Deus. Mas a maneira mais simples, mais fácil e atual de vermos aqui como Deus se revela é por meio da sua palavra. A palavra de Deus é uma luz que ilumina o nosso caminho. Jesus diz, santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. É por meio da palavra de Deus, escrita que nós temos hoje, que temos a melhor revelação de Deus, de quem Ele é, o que Ele pensa, porque fomos criados, qual a intenção de Deus para nós outros, qual é o plano da salvação, como que nós devemos agir moralmente, qual é a aliança que nós devemos ter com Deus. Veja, o ponto principal que nós temos que pensar é que a glória de Deus, mais do que olhar para atributos da divindade, nós podemos pensar na essência de quem é Deus. E o ponto principal de quem é Deus é o seu caráter. Por isso, quando pensamos na salvação do homem, o que é a salvação do ser humano? É reimprimir no homem, ou restaurar no homem, a imagem de Deus que foi obliterada, que foi ofuscada com a entrada do pecado. Mas vamos pensar um pouquinho no texto, literalmente, em Êxodo 33, versos 18 a 23. Moisés então vai dizer, rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus então responde, farei passar toda a minha bondade diante de ti. Certo? Então, naquilo que Deus se revela novamente a Moisés, nós podemos pensar então quando Moisés lavra novamente duas tábuas de pedra e ele vai ao encontro do Senhor, e o Senhor desce numa nuvem e refaz a aliança com o seu povo. E aí eu quero enfatizar com você o que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 13. Há alguns pontos importantes dessa lição, sabe? Aqui na parte final da lição, na segunda carta aos Coríntios 3, a lição vai mencionar o verso 18, mas me permita ler com você o verso 13. Não como Moisés que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não firmassem os olhos na terminação do que é abolido. Agora sim vamos ler o verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como num espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem como pelo Espírito do Senhor. Veja, aqui Paulo está dizendo que, e é o texto que nós estamos estudando na lição, né? De que Moisés foi interceder diante de Deus pelo povo, e quando ele descia, o seu rosto estava se resplandecendo, e então colocava-se um véu, né, para poder conversar com as pessoas, e depois ele voltava à presença de Deus. Paulo vai fazer uma relação interessante. Ele fala, olha, quando a lei foi dada e Moisés era o mediador, né, então Moisés colocava um véu sobre o rosto para tapar a glória, o brilho que ele resplandecia de Deus para com os israelitas. Agora, nós, com o rosto descoberto, né, contemplando como que num espelho a glória do Senhor, ele está dizendo, nós cristãos também recebemos a glória do Senhor, e nós transmitimos essa glória na medida em que nós somos transformados pelo Espírito Santo à imagem do Senhor. E aí eu quero ir com você a um texto bíblico que está em Mateus capítulo 5, verso 16, quando fala assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles possam dar glória a Deus vendo as suas obras. Então, nessa parte final da lição, nós queremos pensar o seguinte, veja, Moisés amadureceu, Moisés cresceu espiritualmente, o povo de Israel teve uma e tantas outras oportunidades de crescer, se desenvolver, refazer aliança, mas quando nós olhamos para o pacto que aquela aliança do passado representava, olhando do aspecto da lei cerimonial, quando olhamos para Jesus, fazendo então essa nova aliança com o povo de Deus, Paulo está se referindo então à justificação pela fé. Ele fala, olha, no passado houve um pacto que Deus fez. Ele fala, tem que ver com a entrega da lei, mas tem que ver também com o sistema cerimonial.
E fala, agora, no Israel espiritual que nós estamos, no contexto que nós estamos, que recebemos a glória de Deus por meio da pessoa de Jesus, nós então refletimos as pessoas. Nós podemos ficar com o rosto descoberto e mostrar para as pessoas, pela transformação que Deus fez em nossa vida, a sua glória. Por isso que Jesus fala, então, que o nome de Deus é glorificado em nós, quando nós brilhamos a luz do Evangelho a outras pessoas por meio do nosso comportamento. Eu espero, meu amigo, meu irmão, que você também tenha essa capacidade de comunicar aos outros o Evangelho, a justificação de Cristo Jesus em sua vida e ajudar outras pessoas a conhecerem o Deus verdadeiro e também participarem desse desenvolvimento, dessa perfeição, dessa santidade, desse amadurecimento espiritual, ajudando para que outras pessoas possam também decidir por Cristo. Há uma declaração de Ellen White, eu já mencionei aqui, uma mensagem, o maior discurso de Cristo, podemos ser perfeitos em nossa esfera, da mesma maneira que Deus é na sua. Eu quero juntar esses dois textos. Nós podemos ser perfeitos em nossa esfera, como seres humanos, limitados, pecadores, pessoas que vêm do pó, pessoas que vêm de uma natureza pecaminosa, depois da queda de Adão e Eva, não é? Então, a nossa realidade, o nosso desenvolvimento, em cada fase do nosso desenvolvimento, nós podemos testificar de Cristo, então, sermos santos em nossa esfera, como Deus é na sua, mas eu quero, então, fazer a ligação com esse segundo texto, que já foi lido, para que nós pudéssemos pensar que tipo de atitude estamos tendo com o nosso próximo. E vou ler novamente. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversão à verdade, onde agora há apenas uma. Você gostaria que o Evangelho de Deus prosperasse mais, que a pregação avançasse mais? Fala, pastor, mas precisamos de mais recursos. Pastor, a seara é grande, os ceifeiros são poucos, precisamos de mais pessoas. Tudo isto é verdade. Mas o que está aqui é como se fosse uma ciência exata. Se nós fôssemos mais bondosos com as pessoas, mais corteses com os nossos amigos e até com aqueles que não nos querem bem, se nós tratássemos as pessoas com mais compassividade, com mais piedade, haveria mais pessoas entrando para a fé cristã 100 vezes mais do que está entrando hoje. Sejamos bem-sucedidos nesta missão. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, nos perdoe se em algum momento nós não refletimos a Tua glória como deveríamos. Por favor, ajuda nós que professamos a fé cristã e vivemos à altura daquilo que nós ensinamos, à altura daquilo que nós temos aprendido contigo a cada dia. E hoje, de modo especial, se alguém enfrenta alguma luta particular, se alguém está enfrentando alguma crise de fé, alguma crise espiritual, por favor, Senhor Deus, dê a vitória, para que assim, desimpedidos, felizes e com intrepidez, possamos testemunhar do Teu amor pela humanidade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.